ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Capítulo 2, a separação e a expiação. Terceiro subcapítulo, altar de Deus. Quarto parágrafo. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiantamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. O espírito, ele não vê o erro. Ele não fica olhando para o erro. Ele encaminha para a expiação, que a expiação é a correção. Isso é a coisa que nós temos que aprender a fazer. Alguém jogou uma bola e quebrou o vidro da minha janela. Troca o vidro. Apenas isto. Que precisa trocar o vidro, vai lá e troca o vidro. É assim que o Espírito Santo vê. Ele vê o que tem que ser corrigido e não fica lá se remoendo no erro. Porque quem que jogou a bola, porque que jogaram bola aqui, porque quem quebrou vai ter que pagar, porque agora como é que eu fico com o vidro quebrado, e blá 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 blá, isso só serve para incomodar a gente. Então o que precisa ser feito? A imediata correção. Pronto. Isso vai fortalecendo a mente de formas que a mente não admite mais adiamento. Então vamos ver primeiro quem quebrou o vidro, depois a gente conserta. Não. Não vamos adiar o que tem que ser corrigido. Troca o vidro e restabelece isso ali, e restaura e pronto. E não tem que ficar discutindo quem foi que nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Precisa trocar o vidro, troca o vidro. Precisa fazer isso, faça isso. Não fica reclamando, não fica criticando, não fica adiando, não fica nada. Isso vai tornar a mente mais forte no seu propósito com o espírito. No entanto, ela vai ficar mais sensível também. Como vai ficar mais sensível? Coisinhas que antes não incomodavam, agora vão ser vistas e vão incomodar. A percepção vai estar mais aberta? Vai se encaminhando para a percepção certa. Porque a coisa funciona assim. Antes, as coisas pequenas, deixa para lá, isso não incomoda. E aí quando tu começa a fazer a limpeza, quando está tudo sujo, uma parede, aí uma sujeirinha a mais não é o que vai fazer eu sair do sério. E aí deixa sujo. Né? Mas quando tu limpa aquela parede, que tu limpa,
que tu esfrega, que tu deixa tudo branquinho, que tu passa álcool, que tu passa vaporeto, que tu passa não sei o que tá aquela coisa branquinha, bonitinha, alguém vai lá e pega o feijão e gruda na parede. Aquilo ali você não vai conseguir deixar. Com certeza, não, você vai lá limpar. Então, aquilo não admite mais adiamentos. Antes, quando a coisa estava suja, se alguém grudasse um feijão, o 2, o 3 ali, aquilo era uma pequena intrusão, aquilo ali não incomodava. Alguém grudou mal o feijão ali. Deixa para lá. Não incomodava. Agora, qualquer coisa errada, a mente vai corrigir. Então, é nesse sentido que ela fica mais sensível. Tá? Porque não vai mais admitir adiamentos. O que tem que ser corrigido, a gente corrige na hora. Não deixa para depois. O que tem que ser feito na hora. Porque senão a gente fica adiando. Depois eu faço, depois eu vejo, agora deu preguiça, agora deixa para lá, deixa lá, sabe? É o que nós tratamos aqui a semana passada, que é aquele conhecido dito popular. Não deixe para hoje o que podes fazer amanhã. Agora isso ninguém mais vai aceitar. O que tem que ser feito hoje tem que ser feito agora. Não tem nada de deixar para depois. Então o que tem que ser corrigido, vamos corrigir logo. Porque senão a gente vai adiando. Então ele diz, a mente vai ficar mais forte e a força também vai deixá-la mais sensível. Sensível para o quê? Para perceber o que tem que ser corrigido. Mas não perceber o erro. Tá? Perceber o que tem que ser corrigido e caminhar para a expiação. Porque expiação é correção, é corrigir. É isso, é assim que a nossa mente vai funcionar. Ela vai andar no caminho da correção. O que tem que ser feito, faça-se agora. Nesse sentido. Uma vez eu estava num hotel e aí a pessoa que estava na minha frente, ela estava lá porque porque o quarto que eu queria, não sei o que, não tem essa janela, porque eu queria ficar olhando para a praça e meu quarto não tem janela para a praça, porque não tem. E aí a pessoa da recepção disse, mas é que o valor que o senhor pagou é da janela para os fundos. Não, mas eu queria ficar olhando para a janela da praça e não saía daqui, ficava os dois discutindo. Eu olhei e disse, e o quarto que a pessoa reservou, o valor é menos, por isso que, então o senhor quer olhar para a praça, o senhor paga mais e resolve logo, vamos sair da frente que eu quero ser atendido. Pronto. Por que a gente não pensou nisso? Porque ficam olhando para o erro, não olham para a correção. Então isso não vai ser parecido uma neuro. Você vai ser a pessoa que vai para a solução e não para o erro. É nesse sentido que ele está dizendo. Exato. Então você vai ser a pessoa que vai ver a solução, não o erro. O espírito, ele vê a solução. A solução é corrigir. E aí você vai ver o que tem que ser feito e vai falar, então vamos fazer já. Não tem deixar para depois. Porque isso a gente vai perdendo um tempo e vai ficar numa discussão inútil e não vai resolver, porque eu não sei se quem nasceu primeiro foi o ovo, o outro pode ser que foi a galinha. O que vamos sair da frente. Então, é assim, você vai ficar uma pessoa decidida. E você vai ficar sensível, você não vai mais ficar ali, eu vou ficar aqui 1 hora na fila esperando as pessoas decidirem se vão ou não vão. Você olha para a solução, é isso que o Espírito Santo faz, ele vê a solução, vai lá e diz, faça isso. E pronto. Então não é uma neuro. Então nesse sentido fica mais sensível. Que não vai mais aceitar aquelas coisas. Aquelas coisas que pareciam pequenas, tá? Agora você não vai mais aceitar também. Como que é aquelas coisas que pareciam pequenas? Então a pessoa lá me magoou. Deixa para lá, eu não vou me importar com isso. Não, eu vou lá resolver. Nesse sentido ele diz que a mente não vai mais permitir adiamentos, tá? E
não vai mais, ele vai ficar mais sensível. Sensível no sentido de sentir, que aquilo incomoda sim. Tá? Então um grão de areia num copo de água limpa incomoda-se. Antes você não se importava. Agora sim, espera aí, vamos tirar esse grãozinho de terra aqui de dentro. Não, eu quero minha aguinha limpinha, cristalina. Assim tu vai fortalecendo a tua mente. Porque não tem aprendizado nenhum no erro. Aprendizado é não olhar para o erro. Sim. É achar a solução. Exato. O Espírito Santo, ele dá e a solução é simples. Quebrou o vidro, Vai lá e troca. troca o vidro. Apenas isso. Tá? E ponto final. Tá? Então o que isso vai ocasionar? Vai deixar você mais forte, vai fortalecer a nossa mente. Tá? Mas também você vai passar, vai ver o vidro quebrado, você não vai deixar por isso mesmo. Tem que trocar esse vidro aqui. Sim. Tá? E antes você deixava. Outro dia eu troco. Isso, meu irmão, vidro quebrado não incomoda. Eu não vou me incomodar com vidro quebrado. Incomoda sim. Incomoda porque aquilo não está certo. Tá? Então isso ele se refere aos nossos erros, aos nossos equívocos, aos nossos As nossas pecados. atitudes também. Aos nossos pecados. Tá? Então quando tem uma coisa errada, você não vai conseguir dormir com aquilo. Tá? Você vai ter que desfazer. Tá? Nisso a mente fica mais sensível. Tá? Porque as atitudes são o que nós fazemos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Tá? Os equívocos são o que nós fazemos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Os erros acontecem nos pensamentos, palavras, ações e omissões. Pecados acontecem nos pensamentos, palavras, ações e omissões. Atitudes também. Pensamentos, palavras, ações e omissões. Tá? Então, são as formas como nós podemos ou acertar ou errar. Bons pensamentos geram boas atitudes. Né? Se você teve uma atitude equivocada, atitude é igual a ação. Né? É uma ação, uma atitude. Né? Ou uma atitude de falar, ou de se omitir, ou de pensar. Então, é tudo a mesma palavra. Eu digo palavras diferentes que significam a mesma coisa. Então nós podemos cometer atitudes, ou pecados, ou erros, ou equívocos, ou karmas. Não importa qual a palavra que a gente use. Se alguma coisa deu errado, não olhe para o erro. Olhe para a correção. É assim que o Espírito Santo vê. Então a nossa mente, quando nós unimos ela mais, vamos buscar o Espírito na nossa mente, é assim que ele vai conduzir a gente para que a gente possa acertar. O acerto é a expiação. Então assim, no erro não tem aprendizado. Isso é uma escolha. É escolher seguir o Espírito Santo. Realmente. Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo por mim mesmo, eu não vou acertar na solução também. Então quem pode me orientar para a coisa certa é o Espírito Santo. Porque eu mesmo, tudo que eu faço dá defeito. Então eu vou dar essa solução, aí aquela solução amanhã não deu certo. Aí eu escolho outra solução, não deu certo. Escolho outra coisa, não deu certo. Então vou fazer assim, também não deu certo. Então vou fazer daquele jeito, também não vai dar certo. Então, o que ele nos ensina aqui é ir além. É uma escolha. Uma escolha. Então, eu escolho aceitar o Espírito Santo. Quando eu escolho aceitar o Espírito Santo me inspira e me encaminha para a solução. E aquilo é a coisa certa. Quando eu tento fazer por mim mesmo, por mais que eu treine a minha mente para dizer, não, eu vou direto buscar a solução não vai dar certo. Não funciona. Verdade. Não vai dar certo. Por quê? Experiência própria. Porque eu só enxergo um palmo na frente do nariz. Eu não sei o que tem depois dessa parede, eu não sei o que tem daqui a um minuto. Então, porque eu não sei o que está além daquilo que eu estou percebendo,
eu vou provavelmente, se eu for fazer a escolha, na maioria Vou fazer errado. das vezes, a escolha que eu fiz, mesmo em busca da solução, ela não vai resolver a questão. Porque daí entrou o ego, né? Eu sou o ego. É, Esse meu eu é o meu ego. que acha que eu posso, eu sei, eu faço, eu dou conta, mas não dá não. Esse mesmo. É. Esse mesmo. Né? Tanto que você vê que se você vai buscar, que as pessoas que estão buscando soluções, né, aquilo não acaba nunca. Né? Tu vê que eu comento aqui, você vai olhar que nós temos 500 e não sei quantos deputados federais, que cada um deve ter uns 300 assessores. Nós temos 81 senadores, que cada um deve ter uns 300 assessores. Nós temos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, cada um deles tem 300 funcionários à disposição. E aí tu vai baixando para os tribunais inferiores dentro do sistema judiciário e para as assembleias legislativas estaduais e para as câmaras de vereadores e para os conselhos de classe e para os conselhos do povo e para os conselhos comunitários. Quantas pessoas estão buscando a solução? É que estão lá achando solução que num dia serve, no outro dia não serve mais. Porque estão fora do espírito. Quem está fora do espírito são as pessoas que estão fora da casinha, eles acham uma solução, mas um momento depois aquela solução já não deu mais certo, porque aconteceu outra coisa que aquilo deu tudo errado. Então por isso que ele diz aqui, só tem um jeito. Se você quer acertar, é pelo espírito. Por quê? Porque nesse mundo aqui eu já tentei de todos os jeitos possíveis. Nenhum deles deu certo. Até hoje, nada dos jeitos que eu achei que agora isso vai dar certo. Agora vai resolver. Não, agora vai funcionar. Não, agora vai ficar bom. Até hoje não ficou. Então só tem um jeito. Você tem que escolher outra coisa. Tem que ter um outro jeito. Esse outro jeito é escolher o Espírito. Então, quando nós deixamos para o Espírito Santo, nós colocamos a nossa mente no serviço do Espírito Santo, ou a serviço do Espírito Santo, ou para servir com o Espírito Santo, então aí as coisas vão começar a dar certo. Aí é que vai dar certo. De outro jeito, enquanto ainda for eu, não funciona. Eu experimento de tudo. A gente vê as pessoas fazem 1897 cursos. Agora vai dar certo. Agora vou conseguir. Agora vai. Agora se eu fizer mais esse curso, se eu botar mais esse tijolo, se eu pendurar mais esse fio de aço, se eu fizer mais isso, se eu fizer mais aquilo, se eu fizer mais não sei o quê. Compra um carro velho que você vai ver como é que é a coisa. Não, agora só vou botar o pneu novo, daí ele vai ficar bom. Aí, puxa vida, agora deu uma ferrugem na lataria. Não, mas eu só vou arrumar a lataria e o carro fica inteirinho. Ah, agora deu um problema no não sei o quê. Ah, agora tem que trocar não sei o que da direção. Não, agora tem que trocar o câmbio. Agora tem que trocar não sei o quê. Troca o carro. Porque carro velho não tem solução. Quando chega num ponto desse, não adianta. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo como se fosse um carro velho. A gente cada dia a gente acha, não, agora se eu fizer isso vai resolver. Não resolveu. Eu ano passado, não, agora vou comprar uma geladeira nova, vou ficar tranquilo. Não fiquei. Não adianta. Porque aí quebra o fogão, que daí para de funcionar a máquina de lavar, que agora vaza o cano, que agora tem que trocar o gás, porque agora tem que pintar a parede, porque agora tem que trocar o piso, porque agora muda o azulejo, porque agora não sei o quê. Não vai resolver nunca. Não tem solução possível no mundo. O único jeito de fazer é pelo Espírito. Aí a gente consegue fazer certo. É isso que ele quer dizer. Você experimenta. Tá? A gente chega num ponto, a gente diz que aqui não tem mais. Tá? Veja o nosso país. Quando eu era criança, eu ia falar no Getúlio Vargas. Não, agora que o Getúlio saiu, a coisa vai melhorar. Aí entrou não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. O último caso era
a Dilma. Não, se a Dilma sair, o país vai ficar uma maravilha. Entrou o Temer. Agora não está bom porque está o Temer, tem que sair o Temer. E aí vai entrar outro. Não vai ficar bom também. Não adianta em quem você... Isso não tem solução, gente. E nós vamos ficar aqui, os teus filhos vão ficar, os teus netos, os teus bisnetos, tentando dar um jeito no mundo para resolver. Não vai. A solução é o Espírito e com o Espírito. Fora disso não tem nada. Aí vem a inspiração para fazer a coisa certa. Então, quinto, as crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmos e aos seus poderes criativos verdadeiros em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos e eles são solitários sem Ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Então, quinto, as crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmos e aos seus poderes criativos verdadeiros em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Só faço uma correção aí no texto, que Deus não é dependente e depois que Deus não é solitário. Isso é apenas um modo de expressar a interligação que existe entre Deus e as crianças de Deus, que somos nós. Que Deus não está, nesse sentido de dependente, talvez na tradução não encontrar a palavra, é de que estão ligados. Que essa conexão depende de nós. Por isso que ele diz também que, em última instância, a expiação é a única dádiva que se pode colocar no altar de Deus. O que significa isso? Que a expiação é a única dádiva digna de se colocar no altar de Deus. Que não adianta colocar outra coisa. Então não adianta ir lá e dizer, olha, é porque aqui aconteceu de quebrar isso, porque estava chovendo, porque o vento estava muito forte, e daí veio outra pessoa
pessoa, e daí eu me esqueci, e daí chegou outra coisa, e daí não sei o que, e daí não sei o que aconteceu, e por isso que está aqui quebrado. A expiação é a única dádiva digna de se colocar no altar de Deus. O que é a expiação? Está aqui o vidro recolocado certinho. Pegar uma faxineira e contratar ela para limpar a minha casa. E aí eu deixo ela lá limpando e chega no final da tarde ela não fez nada. A faxina é a única dádiva digna de me apresentar. Porque as outras coisas não. Mas por que tu não fez a faxina? Não, estava fazendo, mas daí tocou o seu telefone, eu fui atender. Daí o meu celular me chamou, daí a pessoa no meu celular ficou conversando comigo, e daí eu ia limpar o banheiro, mas daí eu me lembrei que eu não tinha feito lanche, daí eu fui na cozinha, mas daí eu virei o café, daí eu tive que juntar o café que eu virei no chão, e daí eu vim no banheiro, daí eu me lembrei que não sei, e não fez nada. Não, daí não fiz nada. Ficou o dia inteiro não fez nada. Essa não me serve. Então, da mesma forma, aquilo que nós temos que fazer é a única coisa digna de se colocar no altar de Deus. Porque o altar é a perfeição e ali tu tem que colocar a perfeição. Então, quando você chega em casa, a faxineira tem que até apresentar a perfeição. Olha, está tudo perfeitamente limpo e arrumado. Valeu? É isso que vale. Tá? Então, quando você chegar em casa, você tem que apresentar isso para Deus. Tudo que aconteceu hoje está tudo perfeitamente arrumado. Não ficou uma mágoa, não ficou uma coisa por fazer, não ficou isso amanhã eu resolvo. Resolvi tudo. Quando eu era criança, na minha formação na Igreja Católica, o padre que ensinava o catecismo, ele dizia que antes de dormir a gente tinha que fazer um exame de consciência, que a gente não podia deixar nenhum pecadinho para amanhã. Era uma orientação muito sábia, que a gente esqueceu, porque logo a gente inverteu a lei. Em vez de não deixes para amanhã o que deves fazer hoje, a gente inverteu. Não faça hoje o que podes fazer amanhã. Não deixes para hoje o que podes fazer amanhã. E aí é que aconteceram todos os acúmulos, os conflitos e as coisas erradas conosco. Então não tem que deixar para amanhã. O que tem que ser feito, que seja feito. Daí as coisas dão certo. Então, isso que nós temos que fazer se chama expiação. Então, quando você lembra de alguma coisa que tem que corrigir, não olhe para o erro, olhe para a correção. Eu briguei com o meu primo, isso faz uns 10 anos, depois não falei mais com ele. Mas também eu briguei com ele, porque ele fez isso, fez aquilo, eu sei que eu também não vou fazer nada. Perdeu outra vez a oportunidade de corrigir. Outra vez você não fez a correção. Então, por quê? Porque ficou olhando para o erro. Em vez de ficar olhando para o erro e ficar discutindo por que deu errado, faça a correção. É isso que nós temos que fazer. A correção, aqui o livro chama de expiação. Expiar é desfazer. Desfazer o que foi profanado ou estragado e restaurar o altar interior. Essa é a ideia de correção, ou o que é a expiação. 4. A cura como liberação do medo. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de entre aspas, milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria.
A cura não é um milagre. A expiação ou o milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Para compreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Aqui nós temos um parágrafo que ele é uma chave que nós temos que lembrar e prestar muita atenção e entender bem isto, porque ele é fundamental para todo o nosso curso. A expiação é o princípio, o milagre é o meio e a cura é o resultado final. Ele diz, não tem milagre de cura. Isso é juntar duas ordens diferentes, duas realidades de ordens diferentes. Né? Não tem milagre de cura. É como funcionam as coisas. A expiação é o princípio, o milagre é o meio, a cura é o resultado. Então, quando eu quero curar alguma coisa em mim, e nós não estamos falando de coisas físicas, porque o corpo ele apenas reflete ou manifesta o que está na tua mente. Assim, a cura sempre será no nível da mente, a cura dos nossos erros, pecados, equívocos, atitudes que cometemos por pensamentos, palavras, ações ou omissões. Então, começa com a expiação. Se não houver a expiação, que é o princípio no sentido de começo ou de início, este é o princípio. Se não acontecer a expiação, não haverá milagre, não acontecerá a cura. Não adianta buscar a cura por outros meios. O único meio de se alcançar a cura ou o milagre é principiando com a expiação. Então, Jesus curou algumas pessoas, mas para outras, ele disse, vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Reconciliar-te é encaminhar a pessoa para a expiação. Então, começa com a expiação. Se não houver a expiação, que é o princípio no sentido de começo ou de início, este é o princípio. Se não acontecer a expiação, não haverá milagre, não acontecerá a cura. Não adianta buscar a cura por outros meios. O único meio de se alcançar a cura ou o milagre é principiando com a expiação. Então, Jesus curou algumas pessoas, mas para outras, ele disse, vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão, expiar, desfazer o pecado, a atitude, o erro, o equívoco ou o karma, ou aquilo que aconteceu de errado. E não importa o que aconteceu de errado. E não importa quem cometeu o erro. Então, mas a culpa é dele, porque ele que brigou comigo. Não importa. Se tem uma coisa que não está perfeita, você tem que restaurar a perfeição.
Não importa, seja lá o que for. Então não tem tamanho de erro, nem tipo de erro, nem qualidade de erro. Quando digo erro, vocês lembrem que karma, pecado, equívoco, atitude é a mesma coisa que erro. Então tem que começar pela expiação. Assim, tem relatos aqui de pessoas que já relataram como acontece uma expiação. A pessoa vinha no curso e começou a aprender e se dar conta que ela tinha que fazer a expiação, que tinha que desfazer os erros que cometeu. E então, puxa vida, mas eu não vejo essa pessoa há 30 anos. E aí, de repente, ela vai lá viajou para um evento lá em São Paulo, que não tinha nada a ver com nada, né? Tinha lá 500 pessoas no evento, ela olha para o lado, está aquela pessoa. Que milagre você por aqui. O milagre é o meio. O milagre, ele antecipa a possibilidade de você fazer a expiação. Ele vai apresentar a oportunidade para você fazer a expiação. Isso é o milagre verdadeiro. Ele não é um milagre de cura, não tem milagre de curar, não, o cara lá faz milagre e cura. Tem uma coisa que não é bem isso. Ah, mas cura, pode curar, mas cura o físico. Não adianta curar o corpo se você não curou a mente, se você não curou a alma. Isso não vai servir por muito tempo, porque logo vai acontecer outra coisa com o corpo. Logo o corpo vai adoecer, vai passar mal, vai ter um problema de novo. E aí você vai precisar outro milagre de cura e outro milagre de cura, e não adianta, o corpo vai voltar ao pó. Tudo volta à sua origem. Lembra-te que o corpo é pó e ao pó retornará. E não tem outro jeito, não tem outro lugar para onde ele ir, ele não sai daqui. É aqui que ele vai ficar. Lembra-te que tu és espírito e ao espírito retornarás. E não tem outro caminho, outro lugar para você ir. Assim, o milagre, ele vai te apresentar a oportunidade. Então você vai dar de cara com a pessoa ou com a oportunidade de resolver aquilo. E vai resolver. E assim vai ser. Aí é a grande oportunidade. Era contigo mesmo que eu queria falar. Lembra 30 anos atrás que a gente teve um conflito, que eu briguei contigo, que eu discuti, que eu te prejudiquei? Pois é, eu quero pedir perdão, eu quero resolver essa situação, eu quero pagar o que eu estou devendo, pedir perdão e me reconciliar. Isto é o milagre. Uma vez aquilo resolvido, acontece a cura. A cura cura o sofrimento. O sofrimento, como palavra, é uma palavra composta por sofrer e por mente. Sofrimento. Então, cura o sofrimento. Quando tem um sofrimento, a mente pode manifestar isto no corpo. Porque o corpo pertence ao mundo e as crianças de Deus têm que ver o mundo como uma oportunidade de cura. Então, quando acontece uma coisa no corpo, você tem que perguntar: o que eu fiz de errado?
Qual o meu pecado? Qual o meu erro? Qual a minha atitude e o meu equívoco que gerou isto? Por pensamento, palavra, ação ou omissão. E aí você tem que se propor a fazer a expiação. Eu quero desfazer a causa deste sofrimento. Para que eu cure aquilo que está dando causa. Porque não adianta eu curar a consequência. As pessoas buscam o milagre de cura. O milagre de cura é aquele que cura a consequência. Ah, a pessoa estava com câncer e agora recebeu um milagre de cura e curou o câncer. Pronto. Agora está bem. Agora a pessoa voltou à perfeição física. E aí, não fez expiação, não corrigiu nada e acha que alcançou a cura do corpo, da consequência. O que acontece? Se o sofrer está na mente, a tua mente vai produzir outro manifesto, manifestando outra vez que a mente não está curada, que você tem que resolver na mente, não adianta resolver no corpo. Estávamos aqui falando a respeito de que a expiação é o princípio, o milagre o meio e o resultado é a cura. A cura é o resultado, e que não tem milagre de cura. E que não adianta você curar a consequência no físico ou extrair cirurgicamente esta consequência. Porque isto pode ser de resultados imprevisíveis, porque a mente vai produzir novamente o manifesto de que a cura não aconteceu. Quando criança, um tio meu, de nome Vuni, era o tio Vuni, ele teve um problema no dedo. E o médico local não sabia o que era uma coisa nova, que ele não conseguia identificar. Então ele mandou-o para a capital, onde tinha recursos tecnológicos mais modernos. Na época foi identificado como câncer. E só tinha uma solução: tirar o câncer. Como o câncer estava no dedo, corta o dedo. E ele voltou sem um dedo. Agora estou curado. Tiraram o dedo, mas estou curado. E um tempo depois, manifestou-se na mão, e ele foi para a capital e voltou sem a mão. Tiraram a mão, mas estou curado. E depois aconteceu no braço, tiraram o braço, mas estou curado. E no antebraço, mas tiraram o antebraço, mas estou curado. E aí aconteceu no pescoço, e aí resolveram não cortar o pescoço dele. Mandaram de volta sem estar curado. Porque a solução seria cortar o pescoço fora. E aí não sei como é que eles iam colocar a cabeça de volta. Então, não tem solução no físico. Não adianta você cortar a consequência se você não curar na mente. Você precisa fazer a cura na mente. Assim, se a pessoa tem raiva e alguma doença acontece, se ela não resolver
a origem da raiva, não adianta tirar cirurgicamente aquela doença. O milagre de cura é uma ilusão. É para a pessoa achar que resolveu uma coisa que não está resolvida. É mais um engano a que a pessoa se submete. Assim, veja, a expiação é o princípio, o milagre é o meio que o Espírito Santo apresenta para você fazer a expiação. A cura é sempre o resultado. Por isso ele diz, a expiação e o milagre, como o remédio, são um meio para a cura. A cura é sempre um resultado. Neste caso, a primeira coisa que temos que entender é que temos que aceitar a expiação para nós mesmos. Eu vou fazer a expiação. Eu aceito fazer a expiação de todos os meus erros, karmas, pecados, equívocos, atitudes que cometi, não importa a que tempo, por pensamentos, palavras, ações ou omissões. E aí, você entrega para o Espírito Santo a tua intenção de fazer a expiação. E ele apresenta um milagre. O milagre é, como o exemplo que dei, você olha para o lado e vê a pessoa com quem você tem que resolver alguma coisa. E aí você diz, que milagre, você por aqui. Aí é só resolver. Mas não deixa passar a oportunidade. Não deixa. Resolva. Então nós vamos proceder assim. Nós podemos começar a lembrar de atitudes que tivemos, pecados, karmas, erros ou equívocos. Não importa em que nível, não importa com respeito a que, ou a qual, ou a quem, mas nós temos que começar a pensar que temos que expiar. Expiar é desfazer na mente. Então, eu conheci uma pessoa que ela foi colocada num bercinho, numa caixinha, na frente de um convento. E ela foi criada pelas freiras, e lá ela estudou, e lá ela fez uma faculdade, e fez mestrado, e fez doutorado, e era professora da universidade, e não quis seguir no convento, escolheu a sua vida aqui fora, e teve muito sucesso no mundo, ganhava bem, tinha uma casa bonita, tinha carro, tinha casa com tudo que queria dentro da casa, e um belo dia deu um câncer. Mas de onde vem esse câncer? E ela disse, não sei, do nada. E tem alguma coisa que você não perdoa? Tem, a minha mãe. Eu nunca vou perdoar a minha mãe por ela ter me abandonado. Ela teve uma vida muito boa, que nunca lhe faltou nada, porque as freirinhas lhe deram tudo do bom e do melhor sempre. Não importa. Não é a minha mãe. Eu nunca vou perdoar minha mãe por ela ter me abandonado. Mas será que não aconteceu
alguma coisa que motivou ela a fazer isso, não importa. Eu nunca vou perdoar a minha mãe por ela ter me abandonado. E eu disse, mas para você ter a possibilidade de talvez desfazer ou ter uma cura, você tem que partir para o princípio da expiação. Expiar é desfazer. O que tem que desfazer? A raiva, o ódio que tinha dentro de si. Ela dizia que era pela mãe, mas pode ser por qualquer outra coisa. Eu posso estar com ódio porque eu comprei um carro e o carro estragou um dia depois que eu comprei ele. Pifou. E eu odeio esse carro, eu odeio quem me vendeu o carro, eu odeio a mim mesmo por ter comprado o carro. Então a pessoa está com ódio, não importa, ele diz, não importa o erro qual foi. Tanto faz. Isso é insignificante. O que importa é a expiação. Não importa o erro que tua mãe cometeu, que teu pai cometeu, que você cometeu. Se tem uma consequência, se tem um sofrimento, o que você tem que fazer? Trocar o vidro. Pronto. Desfazer o erro, é a expiação. Se você se propõe a isso, o Espírito Santo pode te oferecer um milagre de curar a tua mente dessa raiva, desse ódio. Eu já não digo do câncer, porque não importa mais se a pessoa vai morrer ou não. Um dia vai igual. Pode ser que agora, pode ser daqui 10 anos. Mas você tem que curar isso para se libertar disso. Não importa onde você esteja, com corpo, sem corpo. Isso tem que ser curado. Eu morro, mas eu não perdoo. E morreu. E morreu. Então, não tem milagre de cura. Não tem cura sem expiação. Se não fizer a expiação, não tem cura. É isso que estamos trabalhando. Não adianta tirar cirurgicamente, ou, como as pessoas dizem, espiritualmente, e esse espiritualmente nós vamos entender bem o que seja. Espiritualmente, o espírito é a expiação. Não é uma cirurgia espiritual. Não existe cirurgia espiritual. Isso não existe. Isso são palavras inadequadas para o que se está dizendo. Então, cirurgia que os mentores fazem energeticamente. Isso pode ser, mas isso você considera um milagre de cura. Mas um milagre de cura que só cura o corpo não me serve, porque não ressuscita o morto. O corpo está morto, tem que ressuscitar a pessoa daquilo ali. Ela tem que curar o ódio, a raiva, porque quem tem ódio e raiva não vive, isso não é vida. Eu estou usando isso como um exemplo de sentimentos. Pode ser qualquer coisa, uma angústia, uma mágoa, um ressentimento, um medo. Quem tem medo não está vivo. Isso não é vida, viver com medo. Então é isso que temos que curar. E é este o milagre da cura real. É o milagre que tem como resultado a cura e como princípio a expiação. Se não seguir nessa linha, não acredite. Não vai dar certo, não adianta. Você cura de um lado, acontece do outro.
Por isso que você vê muitas pessoas que têm câncer, vão lá, fazem um tratamento, fazem quimioterapia, fazem isso, fazem aquilo, pronto, está curado. Dali 6 meses, 8 meses, 1 ano, dá metástase. Metástase não tem mais jeito. O corpo todo está tomado pelo câncer de uma hora para outra e tem 10 dias de vida. E acabou. Perdeu a oportunidade da cura. Então ele diz, prestem atenção, as crianças de Deus têm que aprender que o mundo serve para aprender a cura. O corpo pertence ao mundo, então você pode aprender a cura através do corpo, mas não curando o corpo. Ele diz, não é porque tem que aprender a curar o corpo, tem que aprender que o corpo é uma possibilidade de aprender a cura. É assim que os médicos fazem quando você vai estudar a medicina. Eles pegam um corpo e vão mostrando para você como funciona a cura. Como é a doença, como é os órgãos, como acontece a cura. Mas isso é a cura do corpo. E aí a gente fica só preso na cura do corpo. Isso quer dizer que se eu machucar o pé, eu não posso curar o pé lá no médico? Pode, eu também vou. Porque quando quebrou o pé, o médico sabe o que fazer com o pé, mas eu sei o que fazer com a mente. Então eu tenho que perguntar, por que eu quebrei o pé? Por que isto aconteceu? Por causa de quê? As pessoas te perguntam. Por causa de que você está tão triste? Por causa de que você está com o pé engessado? As pessoas perguntam a causa. E nós também temos que fazer essa pergunta. Pois é, por causa de que eu estou triste? Por causa de que eu estou com o pé engessado? Essa é uma pergunta que temos que nos fazer. Por causa de que eu não sou feliz? E aí, essa regrinha. A expiação é o princípio, o milagre é o meio, porque apresenta o meio e está no meio, e a cura é o resultado final, está no final, não está nem no começo, nem no meio. É o final do processo, e não tem outro jeito. Não adianta procurarmos por outros jeitos paralelos. Aqui não tem contabilidade paralela e nem criativa. Aqui é como a lei determina que é e pronto. Ponto. Aonde que nós estamos aprendendo esse caminho da cura? É na clínica médica? Não, é aqui. É aqui. Então, quanto tempo nós andamos até chegar até aqui? Por quantos lugares nós passamos até chegar até aqui e ouvir como isto funciona, para aprender como isto funciona? Tratando terapeuticamente uma pessoa, eu pergunto para ela se ela tem uma religião. E a maioria das pessoas diz espiritualista. O que é espiritualista? Elas nem sabem dizer o que é. Não, de vez em quando eu vou no centro espírita. E tua formação? Eu era católico. Sou católico, mas vai na igreja católica? Não, não vou. Então, você acredita em quê? É lá que você tem que ir. Se você ainda acredita na igreja católica, vai na igreja católica. Se você acredita na igreja evangélica, vai na igreja evangélica. Mas você tem que ter uma orientação. Convida a pessoa para vir no curso em milagre. Ah, nisso eu não acredito. Então não adianta vir aqui. Não tem. Porque vai vir aqui, vai contestar, vai dizer que tem que ser outra coisa, que é de outro jeito, que assim não é, então não adianta. Né? Então a pessoa tem que aceitar. Tá?
Enquanto a pessoa não aceitar, não há o que fazer. Não há o que fazer. O que eu terapeuticamente trato com as pessoas, então, é oferecer Reiki, né? Porque o Reiki, ele traz luz na mente, e com luz na mente a pessoa se dá conta dos seus erros, e é a terapia que mais eu vejo resultados. Então aqui a gente usa Reiki, os florais de Bach e curso em milagres. Tá? Que são, e tem um curso em tarô que a gente faz aqui também, que ajuda muito a entender toda a nossa existência. Que o tarô não é uma coisa para adivinhar, é uma coisa para conhecer cada passo da nossa existência. Então, juntando essas coisas aqui, que nós estamos há mais de 30 anos aqui, Raquel e eu, trabalhando, pesquisando, estudando em lugares sagrados do mundo inteiro, de todas as instituições religiosas, por onde nós já fomos, então nós compreendemos muita coisa. E dessas muitas e milhares de coisas que nós já vimos passar, nós agregamos curso em milagres, um curso em tarô, os florais de Bach e, eventualmente, a gente também tem que fazer terapia de renascimento, tá? Que é a terapia de circulação da luz, tá? Neste sentido, que com isto nós conseguimos agregar as coisas que fazem funcionar na mente, tá? Para a pessoa se dar conta dos erros que cometeu. E uma vez que ela se dá conta, acontece o que disse no parágrafo anterior. A pessoa não aceita mais adiamentos. Ela tem que aceitar a expiação, porque ela não deixa mais para depois. Não, eu vou resolver isso e é já. Né? Então, mas enquanto a pessoa não quiser nada disso, então não há nada que se possa fazer. E tudo que disser para a pessoa vai redundar em nada, porque é, mais uma vez, uma coisa que a pessoa não quer. Aí não adianta. Aí a gente tem que dar liberdade para a pessoa de achar o que ela quer. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar